Mas agora a gente vai falar com ela que é escritora, ela que é palestrante, ela que é professora, ela que é criadora de conteúdo e, claro, a advogada, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios, Fayda Bello, que assim, que currículo, né? Primeiro ponto. Assim, ela é autora agora, né, Brasil? É. Foca no livro! Brasil! Então já vamos começar. Ela é agro, é tech, é tudo. Ela é tudo, ela é pop. Então a gente vai começar falando sobre o lançamento desse livro, essa super novidade. Vamos falar de justiça para todas, o que toda mulher deve saber para garantir os seus direitos. Então conta mais pra gente sobre essa obra que praticamente serve como um guia sobre como as mulheres podem garantir os seus direitos, né? Exatamente. Eu trabalho gênero há muito tempo, mas sou uma mulher preta que, como muitas outras mulheres, foi vítima de violência, que cresceu em ambientes vendo as mulheres serem vítimas de violência. Desde cedo, eu quis ser o que eu sou, advogada, né? Para ajudar mulheres, pessoas com deficiência, vítimas de racismo, gay, lésbicas, enfim, que tanto que é o ramo que eu advogo. Só que o direito é uma classe... É uma classe metida mesmo. Entende? É uma classe metida que acha que tá no Olimpo, no altar, onde recheia os papos, as mesas, de termo que ninguém entende, só a gente entende. Mas espera aí, o direito é para todo mundo. E quando eu recorto isso para a mulher, eu vejo que desde muito sempre o Brasil foi criado, moldado por homens e para homens, héteros e brancos. E para violentar mulheres e gays e mulheres trans. Então, isso resulta numa ausência ou deficiência de informação para esse público, para que eles saibam os direitos que eles têm. Porque hoje existem leis, existem direitos, só que a ignorância, a forma como sempre foi tudo muito relevado, faz com que, às vezes, as mulheres nem saibam que são vítimas. E aí eu falei, não, peraí, não pode não. Vou escrever um livro com uma linguagem simples, inclusive de uma forma que a Joana, que está lá no morro, que tem não tem nem a 8ª série, entenda, mas a Bielo, que tem um mestrado, igualmente entenda. Incluir e dar o acesso para todo mundo, para que o povo entenda de uma vez que a justiça tem que ser para todas. Exato. E esse seu trabalho, né, com os crime lovers é exatamente para isso, né? Para poder maximizar esse acesso, porque acaba sendo um dialeto do direito que é exatamente para deixar a gente cada vez mais longe de coisas que deveriam ser de conhecimento público, né? E aí a gente sempre uma coisa que a gente quer saber muito quais são as principais dúvidas que a maioria das pessoas tem. Porque às vezes eu imagino até que sejam coisas simples, mas que por ter uma linguagem tão difícil, a gente não consegue entender e você consegue traduzir muito bem, né, nesses vídeos. Então, a gente tem um ranking, né? O ranking é relações, não importa se são héteros ou não. Relações, assim, os e-mails que eu recebo tem cada história que vocês, assim, nem imaginam. Fora isso, crimes contra a honra. A fofoquinha, sabe? A ofensa, as outras coisinhas, então. Também. E aliado a isso, racismo. Por quê? Porque a gente sempre comprou um reggae que quando eu falo em racismo, eu falo sobre olhar ela e falar, você é uma macaca feiosa. Só que o racismo, ele é todo um conjunto de coisas que oprime o meu corpo, que me exclui, que me furta o direito de ser igual ao Vitor, que é um homem branco. Então, vem muitas dúvidas de coisas que são crimes racistas e que, geralmente, no nosso dia a dia, no meio onde a gente vive, a gente normaliza.
Vai deixando passar, né? vai deixando passar. E isso é muito complicado porque acaba sendo um grande desafio, porque quando a gente vai olhar nos meios legais, as questões raciais, né, as questões racistas, elas são muito mal vistas, né? Não só mal vistas, mas na verdade elas não são vistas, né? As pessoas não conseguem tangenciar isso. E como que você consegue burlar essas barreiras, né, que existem? Porque é isso que você falou, se não é direto, aí vem várias camadas para que isso não seja visto e não seja ouvido. Exatamente. A realidade é que o Brasil, ele não gosta de ouvir falar sobre racismo. É um termo Exato. que evita, porque a gente vive o mito de que existe uma igualdade racial no Brasil. Peraí, o preto pode ir à escola, pode arrumar emprego, pode... Não existe racismo, né? Então, a gente usa a história, a vivência, o conhecimento técnico de uma maneira simples para que as pessoas entendam que a gente está ainda muito longe de uma igualdade racial, de fato. Porque quando eu olho os números, e aí, incluindo o recorte para o livre e as mulheres, eu olho o corpo da mulher negra, eu vejo que é o corpo que mais sofre. Aquela autora, como é que é o nome? De Beauvoir, falava que a mulher era Simone o de outro. Beauvoir. Grada fala que a mulher negra é o outro do outro. Por quê? Porque ela está à margem do gênero e da raça. Quando eu penso em gênero, eu penso na mulher branca. Quando eu penso em raça, eu penso no homem negro. E isso resulta para que esse corpo seja o corpo que mais morre, o corpo que mais é abusado, o corpo que é mais violentado. Então, com dados, né? Porque, assim, uma coisa é eu falar de vozes da minha mente. Uma outra coisa é eu falar aqui, meu filho, ó, eu trabalho com evidências, né? E contra dados não tem argumento. A gente, então, olha e diz, algo de errado aqui não está certo. E se não está certo, a gente habla, até que um dia mude. E aí você resolveu hablar na internet. Então você já era uma advogada. Pandemia culpada, tá? Pandemia culpada. Eu Pandemia, queria eu que tava você. feliz no meu fórum. Tava Mentira, tô feliz mais agora. mesmo. Ah, bom. Tô mais agora. Nada. Tá Agora tô felicíssima, mais agora. chiquérrima, Precisava de luxo. você, a gente precisava de você. Exato. Agora Com a mimosinha dela também de manhã. Exato. Olha. Autora de livros, lançando a Editora Planeta. Lógico. Então, assim, em que momento a criação de conteúdo entrou na sua vida? Por que você olhou e falou assim, tá aí uma ótima chance de falar com todo mundo? Confesso que eu não tive muita opção. Explico melhor. Eu, como uma boa capricorniana, só trabalha, né? Sempre fui uma advogada de fórum. E sempre fui muito ocupada, achava esse mundo online uma bobeira, perda de tempo. Essa que é a realidade. Até que veio o vírus que mudou a vida de todo mundo. E, obviamente, os fóruns foram os primeiros a trancar a porta e o último a abrir. E, como eu disse no início, eu sou o quê? Caprica raiz. Eu comecei a ficar doida, porque, assim, o tempo à toa, não posso ficar à toa. Capricorniano não gosta de ficar à toa. E aí, eu comecei a usar mais o tempo para ver vídeos online. Até que um dia, uma criatura me fala uma fake news. Eu tenho pavor de fake news, gente. Pode não. Do nada, assim, com impulso, eu abri a câmera e falei, epa, não pode não, aí é crime, hein? E falei, tudo bem. Segui minha vida. No outro dia, quando eu abri, o vídeo tinha viralizado. E aí eu falei assim, mas gente, por que viralizou? Eu não usei o vernáculo, o jurídico, usei a linguagem que eu falo com as minhas amigas, uma bobeira dessa, fiquei 3 dias revendo para poder compreender. E aí veio aqui a mente minha, eu falei assim, cara, será que a população, então, quer ouvir sobre o direito delas, mas de uma forma que elas entendam? E aí foi indo e explodiu. E agora meu outro emprego, inclusive, né? Ainda bem que explodiu. Que me abriu outros empregos. E aí agora a gente usa realmente o conhecimento técnico que tem, que era no offline, de maneira online e de outras frentes, em eventos, em empresas, explicando sobre gênero e raça, para que a gente possa aí um dia ter um Brasil mais justo e mais equânime de verdade. Olha, Eu ótimo. amo. Trabalha e trabalha mesmo.
Caprica raiz. Na falta de uma Sol e profissão. lua em quê? Capricórnio. Você também? Capricórnio. Tá vendo? ó? Sol e lua em Capricórnio. Faida, e o seu escritório, você trabalha muito com crianças, né? Você cuida muito de casos de crianças e mulheres vítimas de violência. Ontem a gente teve um papo aqui super importante com a Samira Bueno, né? Do Fórum Brasileiro, que trouxe dados assustadores. Ela fofocou muito com a gente também ontem, viu? Colocamos a Samira pra fofocar, ela é ótima fofoqueira. Tem muito aumentado esses crimes, né? Como que a gente consegue garantir a justiça para essa população sabendo que é isso, né? São maioria de pessoas negras, maioria de pessoas periféricas. A gente sabe que pessoas trans, então, a gente nem é visto nesses lugares, Exatamente. né? A gente tem que explicar para muito advogado o que é uma transfobia, o que a gente passa na sociedade. Como que a gente consegue realmente garantir isso? Eu vou em partes. Quando eu falo de crianças e abusos, que o número tá realmente, eu vi os dados. Eu falo de viver num país hipócrita que impede que essa criança seja educada sobre o próprio corpo. Por conta de uma E que transfobia contra a gente. resulta em estupros e abusos, porque essa criança não sabe o que é um abuso, ela não sabe sobre o próprio corpo. E quando eu falo que é hipócrita, é porque são esses hipócritas que estupram essas crianças. Tá? Porque ficam aí com reguezinho, porque os gays querem, os gays... Mas quem estupra é homem hétero e próximo, tá dentro da casa dela. Os dados mostram isso, tá certo? Então, a gente precisa, primeiro que criar um diálogo de que essa criança precisa ter acesso à educação. Educação que ensine a ela sobre o corpo dela, sobre o que é abuso, para que ela possa não só avisar quando for vítima, como fazer com que a gente tenha elementos para que esse abusador seja preso e punido, né? Por um outro lado, quando eu falo de grupos pobres, de grupos que sofrem mais, as mulheres, pessoas negras, pessoas trans, eu falo de um Brasil que não foi criado para esse grupo. Sim. Que não foi gestado para esse grupo. A gente lembra muito bem que o Brasil foi um país que foi o quê? Colonizado. A Europa trouxe um modelo pronto para cá. Um homem branco, hétero, que ia ser o líder, uma mulher que era só um adendo, o bebê e um padre. Então, esse é o modelo que foi sonhado para o Brasil. Tudo que era oposto a isso era ruim, era errado e tinha que ser excluído. E o que era o oposto a isso? O pobre, o preto e o gay. Então, todos esses públicos ainda hoje são, inclusive, excluídos do acesso à justiça. Porque quando eu falo sobre o judiciário, a grana é alta para que eu tenha juízes e outras coisas. Quando eu falo sobre o MP, eu tenho uma estrutura gigante. Agora, quando eu falo sobre a defesa pública, o orçamento é 0,0,1 do que esses outros. Por quê? Porque o poder público, o Brasil, não quer que essa gente tenha o acesso à justiça. Porque ainda hoje, só quem consegue justiça é uma parte. E não o todo, o que é muito triste. E por isso que é importante ter pessoas como você descomplicando o juridiquês, né? Eu, como repórter, tem hora que você entrevista advogado que você fala, não entendi uma palavra que essa pessoa falou. Gente, sabe? Como que eu traduzo isso pro público? Não me chama pra jantar com advogado que eu não vou. Um saco! Uma gente chata! A não ser que essa advogada seja faida dela. Que bebe ótimos que, vinhos, aliás, gosta de fofoca. Gosta de escrever um livro maravilhoso, né? Então, assim, quem quiser comprar Justiça para Todas, já dá pra comprar, já tá vendendo. Exatamente. Já está na Amazon, no Kindle e em agosto em todas as livrarias do Brasil. Inclusive, em agosto tem lançamento oficial aqui em São Paulo e em setembro, me desculpa, Vitor, porque você é homem, só a mãe ali, tem um jantar para algumas amigas.
A mamãe já saiu como aqui, ó. Já Na sai com o frente, jantar. Já saiu com o jantar. Gente, que luxo. Reparação histórica, né, mãezinha? É isso, é Socorro! E Socorro. porque isso é um outro recorte. Porque quando sempre olham a gente, quer sempre ouvir sobre dor. Mas a gente é múltipla. A gente quer falar de ser próspera, linda, Axé, mãezinha. escritora Axé. e muito mais coisas. Luxuosas, né? Elas são assim. É E isso. sabe assim, ai, eu amo, minha amiga. E tem aqui luxo, é o que não está faltando nessa bancada hoje, porque a gente já teve uma boa mimosinha, a gente já tem aqui, ó, um bom livrão pra gente ler enquanto toma a nossa mimosinha.